Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, continuando os estudos da coroa da santidade, né? Da coroa da santidade sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta, né? Revelações particulares alegadas. No capítulo anterior, crescemos certos, se ainda não estamos, de que a Igreja Católica tem a plenitude da verdade, a verdade que devemos seguir com absoluta certeza, sem vacilar, sem hesitar, o que o compromisso inabalável de fazer o que for necessário para ser o melhor católico possível. No último capítulo, nós nos descobrimos como é incrivelmente importante, de fato indispensável, a revelação privada neste mesmo compromisso. Portanto, nosso próximo passo é tão imperativo quanto óbvio. Aprenda o que a Igreja Católica ensina sobre revelações particulares e siga este ensinamento, aconteça o que acontecer. Agora, essa mesma Igreja ensina, guiada pelo próprio Espírito Santo e instruída também por 2000 anos de experiência, que supostas revelações devem ser julgadas por certos critérios. Não há necessidade de confusão sobre essa questão ou de apelar apenas aos critérios pessoais dos católicos individuais sobre como se deve discernir as alegadas revelações, pois a própria Igreja já nos disse como discerni-los, mas, infelizmente, esse ensinamento quase nunca é mencionado, pois aqueles que deveriam adiar e promover esse ensino preferem denunciar revelações de acordo com seus próprios critérios pessoais, normas sancionadas pela Igreja Oficial. Em 1978, a Congregação para a Doutrina da Fé promulgou um documento intitulado Normas sobre o modo de proceder no discernimento de aparições ou revelações presumidas.
O documento em si é curto e vale a pena ler, mas a essência de seus critérios está resumida na tabela incluída na página anterior. O mesmo documento instrui eclesiástico a autoridade para, depois de considerar estes critérios, dar atenção especial à fecundidade do fruto espiritual, gerados a partir dessa nova devoção, ao expressar um julgamento de autenticidade. Este ponto, em particular, é só mesmo tempo o mais importante do documento, evidenciando pela escolha das palavras dos autores do documento e o mais rejeitado por muitos críticos que se designam como juízes de revelação particular, pois eles frequentemente insistem que os frutos não são critérios válidos para discernir a validade, embora a própria Igreja aqui ensine que os frutos devem ser dados consideração especial. É claro que este foco nos frutos se alinha perfeitamente às palavras do próprio Senhor, que ensinou que, pelos seus frutos, os conhecimentos, mas pelos seus frutos os conhecereis. Mas também está perfeitamente alinhado com o que Jesus disse a Luísa. Vamos considerar o que ele disse a Luísa sobre este assunto e considerar brevemente que sua situação antes de retomar a questão do discernimento da revelação privada em geral. E pelos frutos que a árvore é conhecida. E estou muito decepcionado que, em vez de olhar para os frutos, eles julgaram o córtex da árvore. Pobres, o que eles podem compreender olhando o córtex dos meus caminhos, nem descer para os frutos que eu produzi? Eles permanecerão mais no escuro e poderão incorrer na desgraça dos fariseus que, olhando em mim o córtex das minhas obras e palavras, e não a substância dos frutos da minha vida, permaneceram cegos e acabaram me dando morte. Ó, minha filha, meu crime é sempre amor, e também é o crime daqueles que me amam. Não encontrando outro material sobre o qual julgar, eles julgam meu amor demais e o dos meus filhos, que talvez tenham dado a vida até por eles. Além de mais, agora eles podem julgar como querem, mas qual será a confusão deles quando vierem diante de mim e saberão com clareza que eu mesmo fui o único que agiu dessa maneira, condenado por eles, e que seu julgamento impediu para mim uma grande glória minha e um grande bem no meio das criaturas, que é saber com mais clareza o que significa fazer a minha vontade divina e deixá-la reinar? Não há
crime mais grave do que impedir o bem. Agora, todos estes critérios há considerações dados pela Igreja não deixam margem para dúvidas razoáveis sobre as revelações de Luísa, como veremos em uma próxima. Em uma próxima sessão na sua vida, ele exibiu um grau surpreendente da estabilidade e psicológico equilíbrio, apesar das enormes batalhas espirituais que aconteciam em sua alma. Ela estava sempre serena e pacífica. Ela foi reverenciada por muitas figuras autoritárias que a conheciam. Agora, um deles é um santo canonizado que fez da promoção das revelações de Luísa a principal missão dos últimos anos de sua vida. Embora já tenham passado mais de 70 anos desde a sua morte, ainda não havia sequer a menor indicação de qualquer falha moral em Luísa, deixando sua retidão moral intocável, tanto que a Igreja a declarou uma de Deus, uma serva de Deus. Sua obediência a toda a autoridade eclesiástica sempre foi perfeita e ela realmente viveu em grau heróico a docilidade que a Igreja exige em discernimento. Ela permaneceu católica, totalmente comprometida e devota até o último suspiro, e seus ensinamentos, apesar de abordagem milhares de páginas, não sucumbiram a um único erro doutrinário, como já foi afirmado por vários teólogos nomeados pelo Vaticano, cujo próprio trabalho era examinar todos os seus escritos em busca de erros. Longe de procurar qualquer tipo de lucro, ela permaneceu completamente pobre a vida inteira, contribuindo para seu próprio sustento escasso, trabalhando na cama como costureira. Finalmente, o critério de regimento normal da vida após a aparição dada pela Igreja para apoiar a validade do místico e particularmente digno de nota no caso de Luísa, porque os últimos 10 anos de sua vida não a envolveram em escrevendo nada de suas revelações ou experiências místicas, pois no final de 1938 ela foi dispensada pela Igreja de sua ordem de escrever o que Jesus lhe disse. Assim, ela parou. Em vez disso, ela apenas continuou vivendo em humildade e pobreza como modelo católica em todos os sentidos, até escrevendo cartas para as pessoas, demonstrando assim sua contínua profundidade de sabedoria e solidez de julgamento como católica. No capítulo seguinte, continuaremos este exame e delinearemos uma infinidade de razões
esmagadora, pelas quais ninguém tem motivos para duvidar a vontade de Luísa, a validade de Luísa. Revelações, mas a validade de Luísa, revelações, mas mesmo a partir desta visão meramente superficial do que a Igreja exige que a consideramos, ao discernir qualquer suposta revelação, fica claro que nenhum discernidor sério, mesmo que a princípio sentisse uma grande aversão a Luísa, pode fazer qualquer coisa a menos que desanuviar punho. E enquanto a Igreja acima, como as considerações sancionadas ao discernir as supostas revelações permanecem fundamentais, não devemos deixar de considerar ainda mais fatores antes de passar para o próximo capítulo. Normas adicionais para o discernimento. Por mais de uma década, presto atenção cuidadosa a muitas supostas revelações privadas, boa parte das quais, com o tempo, simplesmente se tornou mais claramente verdadeira, enquanto outras se revelaram claramente falsas. A partir dessa experiência, algumas indicações positivas e negativas adicionadas de validade tornaram-se claras como segue. Indicações positivas. Anos se passaram desde a morte do vidente sem nenhuma revelação de falha moral. Um comportamento de humildade verdadeiramente intocável. Um comportamento de paz e tranquilidade que é sempre mantido mesmo diante de uma torrente de ataques pessoais injustos. Ataques pessoais injustos. Uma posição sobre questões que estão ao mesmo tempo pingando de misericórdia em sua abordagem aos pecadores individuais, mas doutrinadamente intransigente ao lidar com os princípios que pertencem aos próprios pecados. Um acordo fundamental com o conteúdo relacionado de revelações privadas sobrepostas. Indicações negativas. Essas foram as positivas, agora as negativas. Anonimato, esse certamente não é um rompedor de acordos, mas é um motivo de cautela extra. Recusa em revelar quem é seu diretor espiritual. Autorreferencialismo nos escritos ou palestras do sujeito e uma vontade excessiva de compartilhar histórias pessoais, experiências, etc. Evidências de uma mentalidade blogueira, comentários sobre os eventos atuais ou insistir em ver eventos localizados, por exemplo, política americana, como os principais ou talvez únicos ou principais indicadores proféticos. Opiniões expressas que se alinham quase perfeitamente com uma subcultura católica política, ideologia, partido ou popular
teoria de conspiração, defensividade, divergência com o consenso profético, considerando que, no outro lado da moeda, a mera reiteração do mesmo consenso profético exato, já conhecido também por ser uma indicação negativa. Em todos estes também as revelações de Luísa se enquadram diretamente na categoria positiva e não exibe nada de categoria negativa. Agora existem outras normas, alguns os comentaristas propuseram seus próprios critérios pessoais para avaliar alegadas revelações, mas que são totalmente inválidas, contraditas pela razão, pela história da Igreja e, em alguns casos, até pelo próprio magistério. Estes inválidos critérios negativos que deveriam não pesar no discernimento de alguém, pois eles não constituem real. Critérios negativos incluem o seguinte: alta frequência de visitas. Não há motivo para visitas diárias ou mensagens de Jesus ou Maria serem um obstáculo ao reconhecimento da validade das revelações. Muitas revelações privadas, agora aprovadas e sem dúvida válidas, tiveram precisamente isto a ocorrer, por exemplo, Santa Faustina. Grande magnitude de conteúdo. A Igreja nunca colocou um limite à grandeza das realidades das quais a revelação em questão pode falar, desde que elas mesmas não pretendam contradizer, corrigir ou superar o próprio depósito da fé, contido no público já completo. Revelação. Mas essas limitações simples e completamente pervertida por aqueles que desejam colocar Deus em sua própria trela e determinam, de acordo com sua própria compreensão débil de como o futuro deve proceder, como Deus pode e não pode intervir. Mas sobre esse ponto está contido no capítulo Respostas às objeções deste livro. A ausência de óculos cor-de-rosa. Jesus e Maria costumam ter palavras extremamente difíceis para a Igreja, e nem os padres, nem os bispos são isentos. É errôneo conflitar a Igreja ensino como mencionado acima que o suposto vidente deve ser dócil à autoridade eclesiástica, com a noção de que as próprias mensagens devem tratar a autoridade eclesiástica em geral gentilmente. Este último, além de nunca ser ensinado pela Igreja, é claramente absurdo por si só, pois não é necessário ser uma igreja. O historiador sabe que as fileiras da igreja institucional obrigam muitos membros depravados que realmente merecem as palavras mais duras. Não emitir essas palavras se é que alguma coisa seria uma indicação de invalidez, pois revelaria uma fonte que é um respeitador de pessoas, que Deus é não, que Deus é não de acordo com os Atos, com os Atos 10:34. Como você verá,
na próxima sessão, intitulada Preste Atenção às Palavras Duras de Jesus para a Igreja. Jesus deu a Luísa muitas palavras duras para a Igreja e não há indício deste respeito às pessoas, mundano e feio nas mensagens de Luísa. Diferença nas circunstâncias de revelação semelhantes. Ouvir-se-á frequentemente uma determinada revelação ou vidente criticada por causa das diferenças que elas têm com alguma outra revelação ou vidente, mas o céu nunca teria intervido para dar mensagens em primeiro lugar se não quisesse nada além da mesma mensagem dada que já foi dada. Em vez disso, a providência simplesmente providenciaria para que essa outra revelação recebesse maior exposição, desde que a diferença não seja claramente, para um critério negativo de discernimento, não deve ser considerado como um. Infelizmente, esse julgamento injusto é comum. Por exemplo, uma vez que o único visionário de Fátima que sobreviveu à idade adulta se tornou uma irmã religiosa, alguns católicos se oporão a qualquer visionário que não faça o mesmo. Isso é uma afronta ao direito soberano de Deus de chamar quem ele deseja. Mensagens com Dom Andy Glom. Quem leu o livro do Apocalipse sabe que algumas coisas muito feias vão acontecer neste planeta nos próximos tempos. O fato de alguns católicos denegrirem quem é honesto sobre este fato como um pregador do dia do juízo final prova apenas que estes católicos gostam de enterrar a cabeça na areia. Uma inclinação perversa nunca deve ser considerada não deve ser considerada válido critério para discernimento. Enquanto uma mensagem desgraça e tristeza sem esperança seria uma razão válida para descartar uma suposta revelação. A mera presença, mesmo que seja uma grande presença, da mensagem gritantes para o futuro não deve causar nenhuma hesitação em acreditar na revelação, desde que as próprias mensagens gritantes estejam embutidas em uma mensagem abrangente de esperança e triunfo. Aqui deve-se notar que as revelações de Luísa são, ao mesmo tempo, as mais severas em sua descrição, chegando descrição de castigos e os mais esperançosos, chegando a castigos e os mais esperançosos em sua descrição da graça disponível apesar dos castigos e da natureza do tempo que virá depois deles, de qualquer revelação particular que eu já tenha lido. Na falta de um registro imaculado com as autoridades da Igreja. O fato de ainda haver católicos que se apegam a isso é muito triste, por condenar permanentemente uma aparição apenas porque no passado havia sido temporariamente restrito ou mesmo condenado. Há muito se provou uma abordagem errônea. Isto exigiria que se opusesse a Santa Faustina e seus escritos
a Santo Padre Pio, a Joana d'Arc e muitos outros. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, foi formalmente investigada 5 vezes pela Igreja porque ela mística experiências, Pelo menos uma vez ela recebeu ordem de destruir manuscritos. No entanto, qualquer católico ortodoxo hoje sabe que seus escritos são totalmente sublimes e estão entre as obras mais importantes da teologia espiritual em a história da Igreja, condenações de indivíduos ou de as revelações não fazem parte do infalível magistério da Igreja, que lida apenas com o conteúdo real da fé e da moral, e, portanto, podem ser mudadas e foram mudadas. Hesitações em perceber que não é prudência, ao contrário, é obstinação. Portanto, evitemos todas estas armadilhas ao discernir revelações particulares. Qualquer um deles pode facilmente levar a conclusões errôneas sobre os assuntos mais importantes que, por sua vez, podem ter consequências trágicas para nossas vidas individuais e para a história do mundo e o plano de Deus nele. A aproximação da revelação privada deve ser feita com grande cuidado e o mesmo santo medo que a própria Escritura insista em Atos 5. Gamaliel, um professor de direito celebrado em honra por todo o povo, levantou-se e ordenou que os apóstolos ficassem do lado de fora por um tempo. E ele disse: no presente caso, eu lhes digo, afasta-te desses homens e deixe-as em paz, para que este plano ou esse procedimento for de homem, fracassará, mas se for de Deus, você não será capaz de derrubá-lo. Você pode até ser encontrado em oposição a Deus. Algumas revelações particulares devem, de fato, se opor, mas devemos ter muita certeza de nós mesmos antes de fazê-lo, pois, quando estamos lidando com revelações particulares, estamos lidando com a possibilidade real de nos apontarmos ao próprio Deus, e tremo ao pesar em que, terrível dia do julgamento, muitos bons católicos estão se preparando para serem os perseguidores do céu sob o disfarce da ortodoxia. Luísa e o índice do proibido. Livros. O último ponto de vista da seção anterior é especialmente importante e deve ser expandido. De fato, algumas das obras de Luísa foram colocadas no Index of Forbidden Books. O mesmo aconteceu com Santa Faustina e muitos outros, agora conhecidos como bons e verdadeiros. E esse posicionamento não diz nada. Para o índice, não existe mais. Embora todos saibam disso,
Alguns católicos chegam a ponto de dizer que, a menos que um livro tenha sido explicitamente retirado do índice e formalmente aprovado, ele ainda é condenado. Essa posição, embora plenamente absurda, ainda é promovida por alguns grupos radicais tradicionalistas. Em junho de 1966, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma notificação a respeito da abolição do índice de livros, reverenciando uma carta apostólica do Papa São Paulo VI, dada em dezembro de 1965. A notificação é curta e deve ser lida por qualquer pessoa interessada nessa questão, mas o trecho mais relevante é o seguinte: o índice permanece moralmente vinculante, à luz das exigências da lei natural, na medida em que admoesta a consciência dos cristãos e a estarem atentos aos escritos que podem pôr em risco a fé e a moral, mas, ao mesmo tempo, não tem mais a força da lei eclesiástica, com a censura anexada. Neste assunto, a Igreja confia na consciência madura dos fiéis. Para aqueles que não conhecem o significado técnico do termo em negrito acima, entenda que, à medida em que B significa que A não contém ou se refere a nada além de B, aqui isso significa que é só ainda moralmente obrigatório para evitar o que estava no índice. Apenas nestes casos, qual a proibição do index ainda com base nos conhecimentos e fatos aos quais se tem acesso nos dias de hoje, consideram obras que colocam em risco a fé e a moral, pois tais obras, obviamente, continuam sendo o mesmo perigo para a fé e a moral, isto é, eles não deixaram magicamente de ser assim como a abolição do índice, como alguns indivíduos do lado oposto do aspecto pensaram totalmente e foram bem corrigidos por esta notificação. Mas se um trabalho que foi colocado no índice realmente coloca em risco a fé e a moral, não é uma questão logicamente possível de resolver determinando se foi retirada do índice, especialmente se este levantamento tivesse tido a oportunidade de ocorrer depois de 1966, quando o índice foi abolido. No caso de Luísa, seus escritos não foram analisados novamente até a década de 1990. Muito tempo depois de retirar um livro do índice ser possível, uma vez que a lista foi abolida, o levantamento de entradas da lista também cessou. É claro, portanto, que, ao fingir que a prudência exige que alguém rejeite ou evite uma revelação ou escrita simplesmente porque estava no índice ou de outra forma condenada
no passado é o auge de religiosidade fingida. Devemos sempre lembrar que o que os fariseus fizeram a Nosso Senhor se tornou infinitamente mais mal porque eles o assassinaram sob o pretexto de piedade. Como afirmando no início desta sessão, lembramos que, mesmo as revelações dadas a Santa Faustina também foram colocadas no índice. De fato, essas duas grandes e finais missões de Deus, uma, seu último esforço de salvação, divina misericórdia, a outra, seu último esforço de santificação, divina vontade, permaneceram lado a lado nesse mesmo índice por 7 anos, ambos restantes. Dentro de sua página, após suas revogações por Paulo VI. Às vezes ouve-se o reconhecimento dessa colocação no índice de devoção de Santa Faustina, às vezes descartada com um pouco de ansiedade e uma pretensão de que não passava de um erro de procedimento, falta de comunicação ou questão de tradução, e nunca são citadas fontes para apoiar essas explicações desdenhosas, mas a verdade deve ser conhecida. Uma página inteira do Registro Anual do Vaticano de seus atos oficiais, a Acta Apostólica Sedis, refere-se à proibição da devoção da Divina Misericórdia de Santa Faustina, encontrada na página 271 da edição de 1959 da AAS. As palavras da própria proibição que qualquer um é livre para ler, fazer isto. Claro, aquele o Supremo Sagrado Congregação do Santo Ofício, de fato, examine cuidadosamente os vídeos e revelações de Santa Faustina. Apesar deste exame, o Santo Ofício ainda decidiu proibir qualquer divulgação das imagens dos escritos das revelações da Divina Misericórdia, como o jornalista veterano do Vaticano John Allen aponta. Oficialmente, a proibição de 20 anos é agora atribuída a mal-entendidos criados por uma tradução incorreta do diário em italiano, mas de fato havia grave teológico, reservas. Faustina alega que Jesus havia prometido uma remissão completa do pecado por certos atos devocionais que somente os sacramentos podem oferecer, por exemplo, ou o que os avaliadores do Vaticano consideram um foco excessivo na própria Faustina. O clericalismo, evidentemente, morre com força. Alguns católicos não conseguem entender que os homens no Vaticano podem estar simplesmente completamente errados. Eles ignoram que apenas o magistério é divinamente protegido, não as muito mais numerosas ações jurídicas da Igreja. A verdadeira razão pela qual
As revelações de Santa Faustina foram proibidas claramente, têm pouco a ver com questões de tradução, mesmo que elas estivessem envolvidas, mas é, de fato, como o Sr. Allen descreve, como quem leu seu diário Misericórdia Divina em minha alma. Sabe, as revelações de Faustina fazem afirmações de magnitude tão grande que quem quer que tenha sido da errônea revelação privada só pode ficar quieta em um canto, inevitavelmente. Inevitavelmente atacar para condená-los. Foi exatamente isso que aconteceu com Faustina e Luísa. E, no entanto, essa proibição das revelações de Faustina não é mais vinculada e, considerando o imenso grau de aprovação da Igreja, qualquer católico seria culpado de grande timidez ao agir como se houvesse algum valor para a visão que ignoraria ou rejeitaria santa as revelações de Faustina por conta de estarem no índice de livros proibidos. Consequentemente, a única maneira que qualquer católico pode fingir que essa mesma história que as revelações de Luísa compartilham com as de Faustina. E é em si mesma um motivo de preocupação e é devido ao comportamento tímido acima mencionado ou à vontade de ser completamente desonesto e parcial intelectualmente em julgamento. Uma opção melhor do que a timidez ou a desonestidade é simplesmente perceber que a proibição passada dos escritos de Luísa não é mais vinculativa e prosseguir com o discernimento católico adequado de acordo com as diretrizes dadas pela Igreja, de acordo com as diretrizes dadas pela Igreja. Portanto, com essas diretrizes em mente, em breve as aplicaremos à vida e às revelações de Luísa. Porém, antes de voltar a esse capítulo, mais algumas palavras estão em ordem com revelação à proibição passada dos escritos de Luísa. Como Stephen Patton apontou no ano de 2000, a condenação de 1938 não teve nada a ver com o diário espiritual de 36 volumes de Luísa, conhecido como Livro do Céu, que é o seu trabalho mais importante. Este trabalho de 40 anos, contendo o peso esmagador de sua doutrina espiritual sobre a vontade divina, nunca foi colocado no índice. Isso é especialmente significativo porque, em 1938, as autoridades do Vaticano não apenas conheciam este trabalho exaustivo, mas também tinham os volumes originais reais nos arquivos do Vaticano. Se um dia eles quisessem condenar este trabalho de Luísa, este seria o momento, mas eles não fizeram, e assim nenhuma mancha de condenação jamais esteja sobre. A coisa mais importante que Luísa escreveu, de fato, o oficial igreja nomeado censo
entregou a Nini Obstate aos primeiros 19 volumes do Livro do Céu, depois de examiná-los intensamente em seu idioma italiano original durante um período de 17 anos, antes de sua morte. O arcebispo que nomeou este censor entregou seu imprimatur manuscrito diretamente nessas manuscritos originais, em relação aos 3 livros que foram colocados no índice em 1938. 2 deles tiveram várias outras edições. A condenação foi limitada apenas às edições específicas oficialmente mencionadas. Outras edições desses mesmos 2 livros foram publicadas com total aprovação eclesiástica, ainda em 1997. O terceiro trabalho foi uma compilação de trechos editados dos escritos de Luísa que nunca foram reimpressos. Além dos pontos importantes que Patton menciona acima, é ainda mais digno de nota que, nos anos em que escreveu essas palavras, 2 das 3 obras de Luísa foram colocadas no índice e tiveram sua proibição suspensa desde então, e a moratória em sua publicação aberta terminou. O levantamento da proibição ocorreu não apenas com a revogação do índice, mas também com o non obstore da causa de Luísa, que pressupõe que não haja condenações em vigor relativas às obras da santa, em potencial que inibiram o reconhecimento de sua santidade. Isto não apenas é verdade, mas também não existe mais nenhuma moratória em suas impressões e elas podem ser publicadas livremente. A moratória atualmente em vigor nos 36 volumes de Luísa não é de todo tipo de condenação, isto é, apenas um limitar temporariamente a publicação quando a tradução oficial para o inglês estiver quase concluída. Veja o apêndice dedicado a resolver este problema. E o terceiro trabalho, como mencionado na citação, nunca foi reimpresso. Simplesmente não há desculpas para os católicos mais cautelosos suporem que a Igreja está pedindo que eles hesitem com os escritos de Luísa. Número 9, autenticidade de Luísa e suas revelações. Vamos deixar para o capítulo 2, né? O outro capítulo, né? Amém, fiat, amém.